Olá, pessoal, boa noite. Hoje, 15 de maio de 2020, às 19 horas e 10 minutos, vamos dar início aí a mais uma aula. E aí eu vou passar aqui o link aqui para o pessoal já ir entrando, né? Já tem 2 alunos, mas eu vou enviar aqui rapidinho. Vou enviar aqui para o pessoal. Boa noite, Vanderleia, boa noite. Boa noite, João Vitor. Beleza? Érica, boa noite. Priscila, boa noite. E o pessoal tá entrando aí, que bom. Um atrasinho de 10 minutos, gente. Tá uma correria danada aí. Trabalhando até às 18 horas. Hoje fiquei num cliente até às 18h30. Aí deu tempo de correr aqui, tomar um banho, fazer um lanche e vir para cá. Né? Mas é isso aí, né? Vamos esperar aí pelo menos mais 5 alunos, a gente dá início, para a gente respeitar o horário e para a gente não se prolongar muito, né? Deixa eu ver. Vocês vão ver direito. Deixa eu ver. Boa noite, Paloma. A Duda também entrou aí. Boa noite, Duda. Boa noite. A Elciane também entrou, né? Vamos lá. Gente, então, na aula passada a gente falou um pouco sobre as normas, sobre as leis, né? Algumas leis, sobre algumas situações que vocês poderão ser contratados, né? De ver os tipos. Importante vocês entenderem essa lógica de contratação, tá? Para vocês se adequarem dentro do mercado de trabalho. O mercado ele varia muito, e a gente não pode perder as oportunidades, tá? Eu dei algumas dicas na aula passada sobre como você consegue trabalhar em 2 expedientes, trabalhando em 2 empresas diferentes, uma carteira assinada, outra por contrato, tá? Não dispensa oportunidades, respeitando as normas, as regras, dá para fazer sim. É uma área que eu acho muito interessante esse trabalho de radiologista, tanto a medicina radiológica quanto o técnico, né, também. É uma profissão brilhante e estou gostando demais de
de trabalhar com vocês essas situações, né, de administração da área, né? Tem tudo a ver, eu estou gostando mais ainda, eu nunca tinha lecionado essa disciplina, porém agora eu acho que eu vou especializar nela, porque eu acho muito interessante demais a gente... Tem muita coisa que vocês têm que entrar sabendo, né? Muita coisa que a gente aprende na prática, mas com alguém que já trabalhou na área fica muito melhor, tá? E hoje a aula, por que eu falei que a gente ia parar a aula meia hora antes na quarta-feira? Porque eu não queria interromper esse raciocínio da aula de hoje. Gente, a aula de hoje ela é muito interessante, ela é muito minha área. Eu gosto muito de falar sobre regulamentos, normas e procedimentos, né? É onde eu realmente me criei e eu gosto muito de falar sobre isso e principalmente pela carência que existe dentro do mercado de trabalho. Estou falando relacionado aos técnicos radiologistas dentro do mercado de trabalho. Às vezes existe essa carência de conhecimento. E essa carência de conhecimento ela é muito prejudicial para a vida de vocês, como profissionais, né? Às vezes um erro pode ocasionar danos a vocês, danos ao paciente, danos enfim, à instituição que vocês trabalham, vão trabalhar. Então a gente tem que entender com rigor, né? Vamos colocar assim, essa palavra rigor, para entender com rigor a importância de ter essas normas e regulamentos, né? Letícia, boa noite. Entender essas situações, tá bom? Então vamos lá. Vamos partir de um princípio qual? Edneude, boa noite também. Organização e funcionamento. Todas as áreas que a gente for trabalhar dentro do meio, né? Dentro desse meio clínico, dentro desse meio hospitalar, tem que ter as normas, tem que ter os regulamentos, a gente tem que obedecer alguma coisa, né? Como a gente obedece as leis de trânsito, como a gente obedece as leis, né, naturais, penais, enfim. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, professor, estou fazendo uma especialização, por exemplo, em tomografia computadorizada, é a mesma coisa que fazer um estágio. Sim, sim, assim, depende, né? Depende se tiver a carga horária exigida, porque às vezes a especialização não consta toda a carga horária de um estágio. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver com o pessoal da coordenação lá de estágio para ver se compensa. Mas, cara, essa especialização em tomografia, ela é muito boa, muito importante, tá? E eu sugiro ao restante da turma que vocês façam também, gente. Não só de tomografia, mas façam de ressonância, né? Aprendam a trabalhar praticamente todos os aparelhos, né? Vocês têm que ter o conhecimento. Quando tiver oportunidade, não dispensem. Aprendam. Tá? A especialização na prática, é lógico que ela é muito mais importante, tá? Tem a especialização, o treinamento, a parte teórica, beleza, a gente aprende, tudo vale, né? Mas a prática, ela faz a diferença, onde você vai te dar experiência mesmo, o físico, o corpo a corpo, né, os problemas, é isso que vai fazer a diferença. Onde podemos estar fazendo essas especializações. Gente, ó, aqui em Imperatriz, eu estou meio por fora, né? Eu acho que tinha um Selma, se eu não me engano, mas a maioria do pessoal vai para Belém, vai para São Paulo, onde eu via, né? E, inclusive, a gente vai falar sobre isso na aula de hoje, né? As empresas que elas devem também se interessar nos profissionais, né, que atuam dentro da empresa. É interessante que as clínicas, que eles invistam, façam investimento mesmo no pessoal, para que o pessoal viaje, se capacite. Isso traz retorno para a empresa. Sem contar no profissional que vai elevar seus conhecimentos lá na estratosfera, isso é importante demais. Tá? Mas eu acredito que aqui em Imperatriz eu estou meio que por fora, né, de onde que tem essa especialização. Eu não sei se eu ouvi falar que era no Selma, tinha, mas eu não tenho muita certeza disso. Eu acho que é bom alguém averiguar, tá? Mas é de certeza que eu já vi alguns técnicos viajando para Belém,
Aqui tem ressonância e mamografia. Eu preciso ter certeza da tomografia, mas eu posso buscar esse conhecimento e trazer para vocês na próxima aula, tá? Importante. Inclusive teve um aluno que, deixa eu lembrar aqui o nome dele. Você lembra que eu estava falando na aula passada aqui do revestimento da parede, que era tipo um cimento? Aí ele foi e me falou. Ele assistiu a aula depois e eu gostei da iniciativa do aluno. Sinal que ele foi lá, assistiu a aula e viu e me falou, professor, o nome daquela massa lá é barita e tal. Deixa eu só lembrar aqui o nome dele aqui. Gente, é tanta conversa aqui também no WhatsApp. Talvez eu não vá. Aqui, achei. Foi o Samuel. Obrigado, Samuel. Samuel, na hora eu não lembrei. Aí o Samuel não assistiu a aula no dia. E aí o Samuel foi e viu que o professor estava com a dúvida aqui ao vivo. E aí ele viu a aula depois e ele me lembrou aí, viu? Isso é interessante para mim também. É sinal que vocês estão bem interessados, né? E sinal que também que essa disciplina ela não vai passar em vão por vocês de forma alguma. Ela vai ter grande retorno para vocês. Beleza, gente? Deixa eu tirar só um minutinho. Depois eu vou responder a tua pergunta, tá, Vanderlei? Você fez uma pergunta aqui no privado aqui, mais tarde eu respondo ela. Aí é porque eu acho que é interesse de todos. Gente, então vamos lá. Falar sobre organização e funcionamento, tá? Como normal, em toda empresa que existe administração, tem que ter um administrador, né, para corrigir, para criar, para elaborar, para coordenar no sentido geral os processos da radiologia, né? Tanto da radiologia como do atendimento, como dos processos clínicos, né? Que envolvem todo o atendimento, do início, quando o paciente entra na clínica, até o momento que ele leva o resultado do exame, tá? Então, para isso, a gente vai falar aqui um passo a passozinho, né, interessante. As unidades de radiologia, né, devem dispor de um regulamento interno. O regulamento interno, ele, na verdade, ele é composto por normas. O regulamento interno é isso. É como se fosse um manual de normas e procedimentos. O que você tem que fazer, o que você não deve fazer, como que você tem que fazer, como você tem que se vestir, como você tem que estar, a sua postura, a sua forma de falar, o seu jeito a sua comunicação com o paciente, como você deve tratar o paciente dentro da sala de exame, né? Todo o respeito, todo o tom de voz, gente, tudo isso faz conta, porque assim, tem paciente, eu já vi inúmeras situações de paciente chegar e falar assim, eu fui muito mal atendido, fui muito bem recebido na recepção, eu fui muito bem, eu fiquei num ambiente confortável, com televisão, ar-condicionado, paisagem dentro da clínica, porém, quando chegou na sala de exame, fui muito maltratado pelo técnico, né? Aí tem mulher que reclama na hora da mamografia, apertou demais meu peito, tem uns que reclamavam do tratamento dentro da sala de exame, na hora de posicionar o paciente. Tem uns que reclamam na hora de fazer o acesso do paciente, né, para pegar a veia, fazer a aplicação de contraste. Tinha pacientes que reclamavam da forma que eu. Então, enfim, gente, é um ciclo. Se todo mundo conseguir fazer um bom atendimento, o cliente sai satisfeito. Mas se um falhar, o cliente sai insatisfeito, ele sai falando mal, ele vai reclamar na administração, ele vai perguntar, vai procurar o presidente da empresa, o dono, o administrador, né? Quem coordena, enfim, ele vai querer fazer algum tipo de reclamação, tá? E como nós estávamos falando sobre o regulamento interno ele basicamente faz isso, ele gera como é que eu vou dizer, um
um passo a passo, né, de tudo, como fazer, a forma que fazer, como falar, como se portar, como se vestir, tá? E isso é muito interessante, né? Aí vamos falar sobre identificação. Cadê? Só um minutinho, gente. Acho que eu pulei uma parte aqui. Da de outros direitos por regulamento interno, definido pelo diretor clínico, do qual deve constar, né? O regulamento interno ele tem que estar no nome do diretor clínico, isso é fato, né? O responsável pela clínica, pelo centro de diagnóstico por imagem. Os responsáveis pelas diferentes áreas de serviço, ele deve fazer essa divisão. Só para me completar o raciocínio, faltou uma parte aqui. Na verdade, não. É mais na frente um pouquinho, sobre norma de funcionamento. Então, é isso. O regulamento, a parte do regulamento interno é isso. Deixa claro para vocês que é uma norma. São normas e procedimentos, como fazer. Assim, geralmente, existe do corpo, vamos dizer assim, do corpo clínico geral, né? Da empresa geral, da clínica, do hospital geral. Só que pode ser que também exista um regulamento apenas para o pessoal da radiologia. Não é, o pessoal não pode ter sim. Alguém pode, igual eu falei naquele dia, nas aulas anteriores, que se não tiver um procedimento operacional padrão, por exemplo, a Márcia, a Paloma chegou para estagiar. Perfeito. Chegou no local para estagiar e ela percebeu que lá não, e elas perceberam que lá não tem nenhum tipo de POP, né, que é os procedimentos operacionais padrões. Aí aquele negócio meio bagunçado, aquela coisa assim meio sem pé, sem cabeça, faz de qualquer jeito. Então as meninas falam assim, não, vamos criar um procedimento operacional padrão. A gente começa aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer, isso, analisar a ficha de atendimento junto a pedido médico, entendeu? Fazer um regulamento, né, da área ali, criando um passo a passo, que isso facilite o trabalho da equipe, não só deles, mas da equipe, né? A outra coisa que tem que constar são os responsáveis pelas diferentes áreas de serviço. Cada área de serviço na clínica deve ter um responsável, isso é muito importante, Responsável pela questão do direcionamento das imagens para o servidor, né? Como que faz isso? Tem uma pessoa responsável por fazer essa envio de imagem. Vai ter outra pessoa responsável em receber essas imagens e anexar ela à ficha do paciente. Então, tudo tem que ser dividido, né? Se deixar para você, o técnico, fazer tudo isso, cara, eu vou posicionar o paciente na sala de exame, realizar o exame, depois eu vou direcionar a imagem lá para o servidor. Depois eu vou ter que ter o trabalho de ir lá no servidor, a pegar essa mesma imagem que eu enviei e anexar a ficha que já devia estar lá na sala de laudos. Então, sim, não daria conta de trabalhar. Ficaria bagunçado, você atenderia 2, 3, 4 pessoas por expediente. Isso não é o ideal, né? O ideal é que seja bem dividido e cada um faça a sua parte para que você possa fazer a maior quantidade de exames que é necessário, né, dependendo da demanda e do dia. Tá? Aí vamos falar também sobre estrutura organizacional da unidade de saúde. Essa parte da estrutura organizacional, boa noite, Daniela, é interessante, né? Porque a gente já falou sobre isso. Porque a estrutura organizacional nada mais é que o organograma, que a gente já tinha comentado sobre isso, a divisão de tarefas, quem manda em qual departamento está subordinado a quem, tá? Isso é estrutura organizacional. Conceito, estrutura organizacional sempre vai ter o mesmo conceito, que é o conjunto ordenado de responsabilidades, entendam, responsabilidade, até nisso, até no próprio conceito, ela existe uma hierarquia. Estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidade, autoridades, comunicações e decisões das unidades.
entenderam? Então, sim, até nesse próprio conceito existe essa hierarquia. Primeiro, responsabilidades é dividido por responsabilidades, que abaixo disso vem as autoridades, né, que aí quem manda em qual departamento, quem é que controla qual departamento, quem é que subdivide as tarefas, quem é que recebe o retorno, o feedback dessas informações, tá? Aí vem depois as comunicações. Essa parte das comunicações, gente, ela é muito importante, porque às vezes assim, nós, assim, às vezes como funcionários, como pessoas subordinadas, a gente às vezes erra o caminho, o canal. Às vezes a gente tem que falar com uma pessoa e vai direto no outro. Isso é importante. A hierarquia existe também dentro das comunicações. Eu, como técnico, eu não posso ir reclamar diretamente lá no diretor, no médico diretor da clínica. Aconteceu um problema aqui, aí eu vou fazer o quê? Quem é que está abaixo acima de mim e abaixo do diretor? O administrador. Então, eu vou portar o trabalho lá para o administrador. Essa questão da comunicação ela é muito importante. Inclusive, gente, não estou falando da comunicação direta, não. Ir lá na sala do cara, bater na porta, entrar e falar o problema, não. Exceto em algumas situações extremas. Eu não estou falando que a gente não pode nunca em nenhuma das situações. Não. Aconteceu um problema grave, né? O administrador não está lá, ou então não precisa diretamente falar porque é grave mesmo, então vai lá direto, corre o canal correto, liga direto, ou então vai lá direto, enfim, tá? Mas normalmente dentro da não, as aulas, Josemir, são segunda, quarta e sexta. Terça e quinta é só tira dúvidas, que ninguém tira dúvida. Eu fico aqui paradão aqui e ninguém me chama. Mas tudo bem, viu? As aulas são segunda, quarta e sexta. Então, voltando a falar sobre a estrutura organizacional, essa questão da comunicação é muito importante, tá? Inclusive as comunicações formais. As formais que eu falo é e-mail, né? O WhatsApp tá fora das formais, viu? O WhatsApp, por mais que muitas empresas já aderiram como ferramenta de trabalho, como eu mesmo trabalho com o WhatsApp como ferramenta de trabalho, o WhatsApp ele ainda é considerado uma comunicação informal, tá? Informal, deixa claro. Você vai ficar mandando WhatsApp pro chefe, achando que o chefe, estou mandando aqui um recado, e assim assado, não vou. É melhor ou você faz envia um e-mail, esse quinta para tirar dúvida, ou envia um e-mail, né? Faz uma comunicação formal. A comunicação mais interessante é o e-mail, porque fica registrado a hora, né? O dia que você falou, se obteve resposta, né? Sempre importante marcar lá no e-mail a opção de receber o retorno de mensagem lida, né? Porque isso tudo conta na hora que precisa, né? Ah, eu não recebi informação. Recebeu sim, está aqui a data, teve o retorno aqui no meu e-mail que você leu. Perfeito? Fica a dica. Ainda falando sobre estrutura organizacional, né? É a forma pela qual as atividades são divididas, organizadas, coordenadas, né? Provocando impactos na cultura organizacional. Professor, e qual é a diferença de estrutura organizacional, de cultura organizacional? É uma pergunta muito boa, né? Que eu mesmo fiz e vou responder, porque eu sei que vocês têm essa dúvida no dia a dia, né? Gente, estrutura organizacional é tudo isso que eu falei, essa parte da divisão dos poderes, de tal. A cultura organizacional, ela tem a ver com a liderança, aquela coisa que a gente falou nas aulas anteriores, sobre o líder autocrático, sobre o líder democrático, sobre a liderança liberal, enfim. Ela é da pessoa. Por exemplo, por que a gente estuda isso? É muito interessante a gente entender essas coisas, porque a gente vai se deparar com isso muito no dia a dia da gente dentro do mercado de trabalho. Como, professor? Por exemplo, a Oceane, ela é a líder de vocês, da turma aí, um exemplo. Gente, ó,
eu vou contratar aqui todos vocês, vou abrir uma clínica aí, eu vou contratar todos os alunos aqui da Escola Técnica Alvorada dessas turmas da semana, e vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a Elciane como líder, ela vai ser a líder dessa turma de radiologistas, né? Então, ela que vai coordenar os exames, quem vai fazer o raio-x, quem vai fazer mamografia, quem vai fazer densitometria, quem vai fazer ressonância, se ela vai fazer revezamento de equipamento, se ela vai fazer revezamento de horário, ela que vai ser a líder. Um exemplo. Aí vocês vão estar dentro de um ambiente com um líder que raciocina, que trabalha em equipe, que ouve os subordinados, enfim. Isso é cultura organizacional. De repente, a Elciane vai tirar férias. Eu vou tirar férias. Eu vou colocar aqui a Daniela aqui no meu posto, né? Eu vou fazer uma seleção aí e vou colocar aqui a Daniela como responsável. Só que a Daniela, ela já tem uma outra forma de raciocinar, ela já tem uma outra forma de dividir as tarefas, ela já tem uma outra forma de pensar como dessa distribuição, enfim, atitudes, comportamentos, tudo influencia dentro da cultura organizacional. E, de repente, a equipe, poxa, eu prefiro a Alciane, ela é muito melhor, ela trabalha muito bem com a gente. É assim, questão de gosto, né? O que acontece? Quando interfere, né, a liderança, ela interfere diretamente na cultura organizacional. O que as empresas fazem hoje? Eu falo assim, as grandes empresas fazem hoje. Eu não falo das pequenas, porque as pequenas também não têm estrutura física, muito menos a organizacional para fazer essas diferenças, né, da cultura organizacional, né? O que acontece? As empresas hoje estão trabalhando numa coisinha chamada endomarketing. O que é isso, professor? Nunca ouvi falar dessa palavra endomarketing. Endomarketing é o marketing interno, é o marketing dentro da empresa. Eu não vou pegar as informações e jogar ela no meio externo, eu vou trabalhar ela dentro da empresa. E o que o endomarketing faz de interessante para fazer a diferença dentro da cultura organizacional? O endomarketing, ele faz com que o funcionário ele ame o que ele faz dentro do negócio dele. Assim, o endomarketing é uma forma de fazer com que o funcionário se apaixone pela empresa que ele trabalha, a marca que ele vende, né? O ambiente que ele vai conviver ali maior parte do dia, né? Então, assim, o endomarketing faz isso. Por que existe isso de endomarketing? Para quando ocorrer essas trocas de pessoas, né, vai existir apenas a troca de pessoas. O comportamento vai manter as mesmas, vai manter as mesmas qualidades, os mesmos benefícios, vai ter não vai ter alteração de funcionalidades, alteração de personalidades. As pessoas pensam da mesma forma, as pessoas se comportam do mesmo jeito. Então, assim, o endomarketing ele serve para isso, né? Para que não haja alterações dentro vamos dizer assim, do ar do ambiente, né? Eu saí da empresa, beleza, entrou outro gerente no meu lugar, vai continuar a mesma harmonia de sempre, tá? Então, eu valorizo muito as empresas que trabalham em endomarketing. Por quê? Porque isso, gente, sem dúvida nenhuma, vocês podem ter certeza, a maior certeza do mundo. Isso não atrapalha o relacionamento dentro da empresa, isso não atrapalha o desenvolvimento do negócio, isso é muito importante, né? Isso traz retorno para a empresa, porque uma coisa é você trabalhar com um líder democrático, outra coisa é você trabalhar com a liderança autocrática, né, que você não considera boa, enfim, né, nem todo mundo agrada, né? Então, assim, praticamente é interessante demais que vocês entendam a importância do endomarketing, tá? Depois vocês dão uma pesquisada legal sobre isso, né? Porque o objetivo principal é esse, entre outros tantos benefícios
que o marketing interno, né, que a gente chama de endomarketing, faz, né? Principalmente nas empresas que trabalham com vendas, empresas que trabalham com comércio, né? Às vezes você vai chegar numa empresa e vai vender algo que você não gosta. O endomarketing ele faz uma limpeza, uma lavagem cerebral que você vai passar a amar aquele produto. Ou seja, pesquisas, testes científicos, inúmeros pensadores científicos já fizeram isso. Você só vai conseguir ser bem efetivo na venda de um produto quando você gosta daquilo que você está vendendo. Se você não gostar, você não vai fazer tanto esforço, né? Então foi por isso que foi criado o endomarketing. O endomarketing ele também cabe dentro da parte, nossa parte da radiologia, né? Porque nós temos que pensar igual, nós temos que trabalhar igual, tentar resolver as coisas de forma igual, né? E isso tudo é cultura organizacional que já vem lá da estrutura, né? Então, para uma empresa trabalhar de forma harmônica, tem que ter a estrutura e tem que ter a cultura organizacional, tá? Porque se não for assim, não funciona, né? Vai ter troca, vai ter situações desagradáveis, né? Vai ter pessoas que vão lá reivindicar, eu quero a Oceano de volta, essa líder aqui é muito ruim, eu não gosto da Daniela, enfim, vai acontecer um monte de situações assim, beleza? Então entendam a importância da estrutura organizacional adequada, bem dividida, bem elaborada, né, para não ocorrer esse tipo de situações. Aí vamos falar da parte que eu também achei interessante, que é normas de funcionamento. Gente, as normas de funcionamento, elas são bem rigorosas, né? Vocês que estão trabalhando na área de radiologia, desculpa, gente. Vocês estão trabalhando na área de radiologia, você tem que entender que é uma área bem exigente, né? Bem normativa, bem rigorosa mesmo a palavra, né? Porque causa risco à saúde, causa risco à vida do paciente, à saúde do técnico, enfim, no geral, é por isso que tem tantas normas, tantas situações de risco, né? Então, para as normas de funcionamento estarem bem aceitas, né, dentro do ideal, né, é preciso que tenha todo esse processo administrativo. Por exemplo, raio-x. Uma sala de raio-x que não tem informação, que aquele ambiente tem radiação ionizada, né, a lâmpadazinha vermelha tem que estar acesa, porque senão é sinal que a sala está sendo usada, que ali tem radiação no ambiente, né? As pessoas não podem entrar sem permissão. Então, isso é norma de funcionamento. Os equipamentos, já falei sobre isso, a gente tem que ter manutenções periódicas dele. Por quê? Porque ele não pode estar fora dos padrões, das normas, porque isso causa danos à saúde. Outra coisa interessantíssima que vocês têm que aprender, têm que ter em mente, eu até estava aqui vendo se vocês vão conseguir ver aqui a foto que eu tirei do dosímetro. Deixa eu ver se vocês vão... Acho que a maioria de vocês já trabalha com isso, já. Vê se dá de ver aí o dosímetro aí na... Deixa eu ver aqui, tem um ângulo que dá bem aqui. Acho que não está dando ver direito, não. O que é o dosímetro, gente? O dosímetro é uma forma de identificar se a radiação que você está sofrendo ela está adequada dentro das normas, né? Aqui tem um conceito de dosímetro. O dosímetro radiológico individual é um dispositivo obrigatório ao profissional exposto à radiação ionizante. Os raios-x, quando em contato com o corpo humano, pode causar efeitos biológicos graves, sendo os principais os efeitos estocásticos, né? O que são os efeitos estocásticos?
eles causam alterações nas células, viu? Um pouco de biologia aí. O professor também é administrador, mas é cultura, né? Isso aqui. Então, os efeitos estocásticos, eles causam alterações nas células, eles modificam as células, né? Enfim, alterações. E eles também causam os efeitos determinísticos, ou seja, morte celular, a célula vai morrer, né? Então, aí para diminuir os riscos desses efeitos para diminuir os riscos desses efeitos e monitoramento da qualidade, da quantidade de dose recebida, existe o dosímetro radiológico individual. Aí tem o seguinte, uma dúvida é o seguinte, gente, vocês como técnico em radiologia, vocês são técnicos, vocês vão precisar fazer um estágio presencial, certo? Professor, é obrigatório o técnico usar o dosímetro? Sempre, 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 não tenha dúvida. Se o estabelecimento que te contrata para fazer estágio não te dá um dosímetro, cara, não pode, não pode, é fora. Aqui no conceito, Vanderlei, eu leio que ele faz alterações na célula, mas sim, pode ser a longo prazo. Não quer dizer que a alteração celular seja imediata, né? A longo prazo também, pode causar danos celulares aí, inclusive o câncer, né? Um dos efeitos colaterais aí da exposição à radiação, tá? Então, assim, nesse sentido, gente, como eu estava falando, o técnico, ele foi estagiar, ele tem que receber o dosímetro. O dosímetro tem que ser para todos. Teve acesso, vai entrar numa sala, tem exposição à radiação, tem que ter o dosímetro. Ah, professor, mas eu estagiei numa clínica ali, fulana de tal, e eles falaram que não precisava. Gente, é errado, viu? É errado. Quem foi que falou que isso é errado? Foi o professor Paulo. Paulo, administrador, professor da Escola Alvorada, foi administrador 2 anos e meio na clínica de radiologia da cidade, enfim. Ele falou que não pode, não pode. Gente, é norma, eu li, está dentro das normas. Vocês não podem ser expostos a radiação nenhuma sem sem que seja avaliado o grau de radiação, tá? Então, como é que avalia isso? Lá com o dosímetro, tá bom? Então, fique claro, anote isso, tá? E você não pode esquecer disso jamais, beleza? Alguma dúvida sobre isso? Se tiver, um minutinho para dúvida enquanto eu bebo água aqui. Então, vamos lá. Funções, competências e qualificações de cada grupo profissional. É norma, né? As funções estão definidas, as competências, né? E qualificações. Né? Alguns alunos já perguntaram sobre qualificações hoje. É muito importante que você se qualifique. É muito importante que você se qualifique ou antes de ingressar no mercado de trabalho, ou até mesmo durante, né? Por que é importante isso? Falando assim da parte profissional mesmo, é muito é meio que óbvio também, né, que os melhores profissionais eles estão mais qualificados, né? Eles têm mais conhecimento teórico e prático, enfim. Então é importante que vocês busquem a qualificação, não se contentem apenas com o certificado de técnico, né? Se eu não me engano, vocês já podem tirar a carteira, né, do conselho, você já sai com o conselho. É importante também vocês terem, porque isso tudo conta, isso tudo faz diferença, beleza? Tem muita gente também que se prepara para concursos públicos, algumas vagas que abrem para concursos públicos do Estado, enfim, níveis federais, e isso também conta. A qualificação ela é critério de desempate. Hashtag fica a dica, tá?
Então, quanto mais qualificação, melhor para vocês, beleza? Então, não parem no tempo, gente. O tempo não para, beleza? Agora vamos continuar falando aqui sobre a parte dos registros. Gente, é muito importante isso aqui. Muito importante. O que a gente mais vai observar, né, essas situações de registro nas clínicas, nos hospitais, onde a gente for estagiar. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma mudança tecnológica, né? Nós estamos saindo do arquivo morto, aquele arquivozinho que fica na sala, no almoxerifado, né? Nas prateleirazinhas, e estamos entrando na era do arquivo digital. Isso é muito importante, né? Por quê? O arquivo digital ele fica na nuvem, ele fica numa situação agradável de conforto, ele está livre de incêndio, inundação, de traça, enfim, de o tempo lá e foi lá e corroer o bichinho, né? O arquivamento ele é necessário. Por quê? Vou falar aqui as maiores importâncias do arquivamento, correto, a forma de arquivar, e aí depois eu vou voltar a falar sobre essa questão do arquivo digital, tá? A Vanderlei fez uma pergunta aqui. No caso do dosímetro, exemplo, eu trabalho na HMI e no Hospital HC. Será um só dosímetro ou cada unidade vai disponibilizar o seu? Cada unidade tem que disponibilizar o seu. Porque, na verdade, assim, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você, tá, Vanderlei? O dosímetro ele não pode nem sair do ambiente. Ele não pode sair do ambiente. Você, na verdade, você faz o local do exame, ele tem que ficar lá, né? Sai, bota lá o seu jaleco junto com ele, deixa ele guardadinho lá. Por quê? Porque se você, por exemplo, esqueceu, né? Vanderlei saiu de um turno, vai entrar em outro, sai do HMI e vai para o HC, aí nesse meio do tempo aí tu sai com ele aqui no peito. Fica aquele brochezinho aqui, né? Sai com ele no peito. Então, a radiação solar, ela também influencia, né? De repente vai ter uma alteração e o correto é que cada ambiente tem o seu e que ele fique lá reservadozinho no seu lugarzinho lá, né? Chegou no outro dia, veste lá a sua armadura, seu jaleco branco, limpo, lindo, maravilhoso e coloca o seu dosímetro, né? Saiu, tira lá a sua armadura, coloca lá no local, vai para o outro ambiente e lá vai ter que ter um outro dosímetro, tá? E sem falar que são dois estabelecimentos diferentes, um privado, né, e um público. Então, não nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Cada empresa tem que disponibilizar o seu. Boa pergunta, viu? Muito boa pergunta, deve ter tirado a dúvida de muito mais gente, tá? Vamos lá. As unidades devem conservar durante os períodos constantes na lei vigente os seguintes documentos: os resultados normativos dos exames e tratamentos efetuados. Isso tem que ficar guardado. Professor, quanto tempo? Varia, gente. Ó, o tempo mínimo se eu não me engano, são 2 anos e meio, né, a 5 anos. Esses arquivos têm que conter. É por isso que é interessante ter esses arquivos de forma digital. Como é que faz isso, professor? Digitaliza ele normal, faz um scannerzinho dele, do documento, da ficha, do paciente, do pedido médico, do laudo, se possível as imagens, vai em anexo, e esse arquivo vai lá para uma pastazinha lá e fica salvo, né? De lá vai para um servidor, ou então vai para uma pasta, no Dropbox, vai para uma pasta aí em outra forma de arquivamento na nuvem. Tá? Os resultados dos programas de garantia de qualidade tem que estar. Isso é importante demais, demais mesmo, demais. Eu tive uma dificuldadezinha com isso, porque eu não entendi esses processos, né? E às vezes, quando chega a fiscalização para fazer a medição do ambiente, para medir a radiação, para fazer testes de funcionamento nos equipamentos, eles solicitam os testes anteriores, então tem que estar arquivado também, né? E o técnico, você tem que estar ciente disso,
Alguém falar assim, não, esse equipamento aqui de mamógrafo, esse mamógrafo, ele está com a radiação avariada, né? Então, tendo variantes, desde a última, há 8 meses atrás, quando a gente fez a última vistoria, né? Então, tem que estar lá arquivado. Isso é importante, importante demais, tá? O arquivamento de resultados dos programas de garantia de qualidade, né? Que eles fazem de tempos em tempos, periodicamente. Outra coisa que tem que estar arquivado, os resultados das vistorias realizadas pela ARS, Administração Regional de Saúde, e outras entidades, né? Existem outras entidades também que fazem esses resultados de vistorias, esses testes, essas vistorias que são realizadas de tempos em tempos. Outra coisa que tem que estar arquivada aqui os contratos celebrados com terceiro. Nossa Senhora, isso que tem que ser. As 7 chaves tem que estar arquivado, né? Tem que ter legitimidade. É só um exemplo que eu vou fazer, só um exemplo assim básico. Nós estamos vivendo essa mudança aí, era sai corrupção, entra corrupção, e enfim, essa politicagem doida que está rolando aí. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Foi liberado um recurso lá do Ministério da Saúde para, digamos aqui, para o SUS, né, para a prefeitura, via SUS, fazer contrato aí com empresas de radiologia. Exemplo. Né, vamos abrir vagas aí para fazer mamografias, ressonâncias, enfim, tomografias e tal, pelo SUS. Aí o Ministério da Saúde libera esses recursos. Quando chega aqui na cidade de Imperatriz, por exemplo, a Secretaria, né, de Saúde daqui, ela prepara um contratozinho, escolhe aí, faz eu esqueci o nomezinho que eles fazem, gente, que as empresas se candidatam para fazer parte desse processo. Tem um nomezinho específico, esqueci. Depois eu vou lembrar. E aí, o que acontece? Depois que as empresas são contratadas, né, aí acontece um superfaturamento dos exames. Exemplo. Aí a Receita Federal, né, para prestar conta com o dinheiro que saiu, né, do âmbito federal, a Auditoria Federal, eles vão lá fazer essa vistoria, né? A Receita Federal vai mandar a auditoria lá para saber se esse recurso realmente foi utilizado, se realmente está sendo visto e tal, e tal, e tal. Eles percebem que existiu um superfaturamento dos exames. Opa, tá errado isso aqui. Esse recurso não foi totalmente enviado aqui para esse fim, não. Então, vamos lá. Qual foram as empresas que foram contactadas? Foi essa. Então, vamos lá ver os contratos que foram assinados. Lá no contrato tem que estar discriminado, tem que estar escrito lá os exames que vão ser realizados, o valor de cada um de forma unitária, a disponibilidade de atendimentos que eles farão mensal, o diário, semanal, quinzenal, não sei, vai depender do contrato. Enfim, se houver alguma irregularidade, né, o contrato está dizendo lá, né, foi assinado e tudo. Se tiver alguma irregularidade da empresa, né, aí complica, né? Então, nada mais justo do que ter um contrato. Mas eu cheguei aqui na empresa e esse contrato ele não foi encontrado, né? Está no meio da bagunça aí qualquer. O administrador, o Paulo, ele já saiu daqui tem uns 2 anos, então ele que controlava isso. Não existe isso. Não existe isso. Tem que ter arquivamento de contratos, tem que ter arquivamento. Porque caso uma situação dessa, né, fica complicado para a empresa provar que ela não está participando de sonegações, que não está participando de corrupção em geral, né? O ativo passivo, enfim. Beleza? O que mais que deve ser arquivado? Os protocolos técnicos terapêuticos, né? Formação e outras normas, bem como suas atualizações, né? Então, são documentos de grande importância
que devem estar também arquivados, né? Os resultados da monitorização do pessoal durante o período de vida ativa do trabalhador, né? De tempos em tempos vocês fazem exames periódicos, de tempos em tempos vocês fazem, enfim, situações da vida ativa do trabalhador, né? O que ele fez de especialização, tem que estar tudo registrado, isso tem que estar registrado, beleza? Então é interessante também essa questão do arquivamento. Vamos agora fazer um resumão do arquivamento. Professor, qual o ideal para a empresa hoje? O ideal para a empresa hoje é fazer esses arquivamentos de forma digitais. Arquivamento digital. Arquivo digital hoje é a nova onda do negócio. Por quê? Tem um custo mais baixo. Você não precisa alugar um ambiente. Às vezes a empresa não tem um ambiente físico para comportar estande de documento, estande de arquivo. E esse local geralmente é abafado, tem mofo, enfim, é uma coisa mesmo de louco. Então, é só mesmo para quem entra lá e guarda e sai fora, né? Então, assim, o arquivo digital, ele já salva isso, porque isso pode ficar no computador, no servidor, pode ficar, né, no ambiente, não precisa ter um ambiente físico estruturado para arquivar, tá? Então, é interessante isso. Então, vocês, como técnico, né, vocês já podem dar dicas. Gente, vamos acabar com esse negócio de arquivo aqui. Vamos falar com o diretor aqui para a gente criar a onda. Já existem empresas aqui em Imperatriz que eu sei, né? Inclusive, quando eu trabalhava, algumas pessoas já estavam iniciando esse processo, eles já estavam me procurando. Paulo, e aí, vamos conversar com o doutor aí para a gente colocar esse arquivo digital. Vamos conversar com ele para a gente tentar entrar aí numa nova onda do mercado, né? Que também é uma forma mais segura, né? Então, se a empresa não quiser gastar energia com isso, gastar tempo, gastar situações, já existem empresas especializadas nesse tipo de serviço, beleza? Tranquilo? Então, vamos para frente. Organização e funcionamento. Valências, que é a mesma coisa que capacidades, né? Valência também tem outro significado que é condições, capacidade, recursos necessários para a prática de uma determinada atividade. Vamos voltar a falar sobre isso. Então, vamos lá. Vou falar sobre as valências, capacidades e realizações, né, de exames. Para efeito de licença de funcionamento, as unidades de radiologia podem ser autorizadas a desenvolver as seguintes valências, né? São o que as empresas vão trabalhar, né? As empresas de radiologia. A radiologia convencional, né? O raio-x, a tomografia computadorizada, a mamografia, angiografia, a densitometria óssea, ecografia e ecodoppler, ressonância magnética e radiologia dentária, né? Também tem outras técnicas que utilizam fundamentalmente a imagem através de uma forma de energia não luminosa, né? Existem outras. Eu não sei exemplificar para vocês agora quais são essas. Ainda falando sobre valências, né? Até a dúvida, se eu não me engano, foi da Oceane que me perguntou, e eu nem sabia onde estava isso. Depois que eu fui ler aqui, encontrei, né? Cada unidade de saúde deve exercer pelo menos 2 valências, 2 capacidades, né? Podendo ser autorizado o exercício de uma valência, uma só, apenas uma, por despacho do ministro da Saúde, com base em parecer emitido pela ARS, né, ouvida a ordem de médico, né? Aí a gente vai falar sobre essa questão da ARS, a Administração Regional de Saúde, né? Nesse caso específico, né, para tirar a dúvida da aluna, né, cada unidade ela deve exercer pelo menos duas valências, ou seja, ou raio-x, ou uma ultrassonografia, por exemplo, né, ou raio-x, ou uma mamografia, tem que pelo menos ter 2.
né? Aí podendo ser autorizado o exercício de uma valência só, apenas um raio-x, né? Mas isso com base ao parecer emitido pela ARS, né? Ou então ouvida a ordem dos médicos, né? O médico fazem lá a sua avaliação e fazem essa liberação, né? Mas no comum, pelo menos duas, tá? Para vocês ficarem com esse conhecimento aí. O outro ponto aqui, as técnicas referidas no número 1, né, são desenvolvidas por médicos radiologistas, inscritos na ordem dos médicos, e por médicos que obedeçam os requisitos definidos por despacho do ministro da Saúde ou da ordem dos médicos. Consegui tirar, né, a dúvida, né, Luciano? Beleza. Então, é basicamente isso, gente, essa parte sobre o arquivamento, né, e sobre as valências, tá? A gente vai falar um pouco agora sobre a estrutura e regulamentação, né? Deverá ser reconhecida e promovida uma atitude radiológica ampla, alargada a outras vertentes para além da técnica e diagnóstica. É muito importante isso, porque às vezes você, como um radiologista, entende que você vai ficar naquele âmbito ali da radiologia, né? Por exemplo, tem empresas, clínicas, centro de diagnóstico por imagem, que eles já passaram a trabalhar outras funções além da radiologia, né? Eles fazem intervenção médica, pronto. O contraste ele já é uma ação. Por quê? Porque muitas clínicas, gente, isso é normal eu dizer aqui para vocês, vocês vão falar, pô, professor, isso é absurdo, tem clínica que não consegue fazer um contraste, tem clínicas que não conseguem fazer um contraste. Por quê? Porque para fazer um contraste, né, introduzir um contraste intravenoso no paciente, ele precisa ter toda uma estrutura. Ele precisa ter uma sala de reanimação, ele precisa ter uma enfermeira, né, junto ali dos processos, né, caso necessite de reanimação do paciente, né, caso ocorra uma situação adversa. Eu já vi paciente sofrer convulsão dentro da sala de exame, né? E aí o técnico ficou desesperado. E aí agora, o que a gente faz? Aí, poxa, cadê? Tem que ter um médico de plantão, tem que ter uma enfermeira, né? Ou uma técnica de enfermagem, né? O próprio técnico, olha uma dica importante. Gente, vocês, como técnico em radiologia, eu acho que vocês têm algumas disciplinas relacionadas à enfermagem, a primeiros socorros, com certeza deve ter, né? Porque a área da saúde inteira tem isso. Vocês têm que ter a prática, né, ou pelo menos o conhecimento teórico de como reanimar um paciente, de como reanimar uma pessoa. Por quê? Porque às vezes, em situações adversas, vai acontecer, de repente, sei lá, Deus me livre, acontece uma situação dessa e você está preparado para fazer. Então, sim, esteja preparado para isso. Se não estiver preparado, pois se prepare, né? Veja se na grade tem alguma disciplina dessas relacionada a isso e cobre. É uma sugestão do professor para que vocês possam fazer uma especialização nessa área, né? Porque por mais que tenha um enfermeiro, tenha um médico ali, né? Às vezes o paciente está passando lá maus bocados e o técnico não vai ficar lá só olhando lá o cara estribuchar, né? Então tem que ter uma situação onde ele vai lá, consiga fazer uma reanimação, consiga entenda a lógica de reanimar o paciente, enfim, né? Esteja preparado para uma situação dessa, tá? Aqui está falando sobre essas situações aí, né? De que a KDE deverá ser reconhecida e promovida atitude, um dos elementos básicos da. Onde foi que eu li, meu Deus? Aqui. Deverá ser reconhecida e promovida a atitude radiológica ampla. Ah, tá. Alargada as outras vertentes para além da técnica diagnóstica, né?
Então, assim, com esse aumento de níveis de atendimento, né, pode acontecer essas situações. Aí, como eu estava falando anteriormente, existem clínicas de radiologia, né, de centro de diagnóstico por imagem, que eles não realizam contrastes. Por quê? Porque não tem um preparo, né, um pessoal para estar ali disponível caso ocorra algum tipo de situação dessa. Cansei de ver, gente, cansei de ver em algumas situações o paciente chegar lá para mim e falar assim: ah, eu fui fazer esse exame aqui, lá na outra clínica ali, que eu não vou falar o nome, né, para não gerar problema. Então, porque lá não faz, porque não tem, eles não têm um ambiente preparado para fazer isso. Tá? Então, assim, é interessante demais que vocês entendam de fato a importância, tá? De ter da clínica atender todas as necessidades, tá? Beleza? Então fica a dica aí. Um dos elementos base da estrutura acho que alguém errou aqui essa palavra, tenho certeza, não existe essa palavra. Acho que é a estrutura organizacional, é a existência de níveis claros de responsabilidades e lideranças bem identificadas. É muito importante isso. Tá? A primeira coisa, o médico responsável, ele responde pela clínica inteira. Né? Na ausência dele, quem é que responde? De preferência, não seja um outro médico, um médico substituto, radiologista também. Tá? Eu não posso colocar um clínico geral para responder por processos radiológicos. Não é o ideal. O presidente, o diretor da clínica, ele tem que ser um radiologista, de fato, registrado no conselho, registrado lá não sei o que, academia lá dos radiologistas. O médico substituto, na ausência dele, responde por ele, tem que estar na mesma situação. Perfeito, né? Aí está os níveis claros de responsabilidades e lideranças bem identificadas. Importante também, sempre, gente, sempre vai existir o técnico radiologista líder, o que vai ali ser o responsável pelos outros técnicos, tá? Sempre vai existir. Então, é por isso que a gente estuda liderança, é por isso que a gente vê essas questões de estrutura organizacional, que é para vocês também se identificarem posteriormente em situações que vocês vão precisar serem líderes. Beleza? Perfeito? E o que mais? As dimensões da unidade poderão justificar o apoio multiprofissional organizado. Isso aqui vamos pular, que nem eu entendi isso aqui. Vamos lá, vamos falar sobre direção clínica. O diretor clínico deverá estar, acabei de falar isso, o diretor clínico deverá estar obrigatoriamente inscrito no colégio, eu queria falar era isso, colégio da especialidade de radiologia da Ordem dos Médicos. É de responsabilidade do diretor clínico, o chefe de vocês, aprovar o corpo médico e técnico, ele que faz a aprovação. Esse técnico aqui, ele é responsável por isso, isso e isso. Esse aqui vai ficar responsável por isso, isso e isso. Né? Ele que subdivide lá as tarefas, ele que diz que médico... Existem médicos de radiologia, alguns, que eles fazem intervenções médicas, né? Fazem algumas microcirurgias ali, principalmente quando tem aquela questão de punção, aquelas questões de que mais, gente, que precisa de... Acho que na maioria é a maioria é punção mesmo, que eles fazem, aquelas, né? Biópsia, eu queria falar biópsia. E não é todo médico, não, que faz isso, não. Ele tem que ter especialização, né? E tem que estar também direcionado pelo diretor clínico. Ah, eu fiz uma especialização e tal, mas eu não sou médico radiologista, eu sou clínico geral. Pode fazer? Depende. Se o diretor clínico te achar que você é apto para fazer aquilo, pode fazer, perfeito. Quem decide é ele. É por isso que tem essa questão de divisão lá do corpo clínico lá. Ele que decide, ele que faz essas divisões, tá?
Organizar o funcionamento da unidade, promovendo a aplicação do regulamento interno previsto na linha G do artigo 12, Decreto-Lei 492/99. Tudo isso, ele que também é responsável por ele. Por mais que o médico não faça isso, quem que ele vai fazer? Quem que vai fazer isso? Às vezes o administrador, né, ele vai delegar, isso aqui ele pode delegar, né, não necessariamente ele precisa fazer esse tipo de desculpa, de organizar esse funcionamento, né, essa aplicação de regulamento, ele pode delegar isso para o administrador, por exemplo, fazer, né? Foi no meu caso. Eu aprendi a fazer isso, graças a Deus, né? E aí também o médico falou que me passou essa função, né? Avaliar o desempenho do pessoal, permitindo salientar o desenvolvimento profissional de cada membro do grupo. É importante para o diretor, gente, ter o feedback, saber como é que o técnico, a Paloma, como é que ela está lá, como é que ela está desenvolvendo, como é que ele vai fazer uma avaliação rápida ali nos médicos que fazem os laudos. Gente, como é que estão as imagens aí da Paloma? Como é que estão as imagens aí da Ana Priscila? Como é que estão as imagens aí da Daniela, da Bruna, né? Da Vanderlei? Como é que esse pessoal está agindo aí no trabalho? Está dentro dos padrões? Tá? Então, ele pode fazer essa avaliação, né, desse desempenho pessoal, né? E permitindo também, isso o interessante, não é nem para, às vezes o cara fala, ele não está bem, né? Realmente está falhando aqui em situações. Por que às vezes precisa fazer essas avaliações? Para ele salientar, né, o desenvolvimento profissional, né? Às vezes a necessidade de fazer um treinamento, às vezes a necessidade de fazer uma especialização, às vezes entender por que está acontecendo essas situações, né? Enfim, outra função do diretor é elaborar e aprovar os protocolos dos exames propostos pelos seus colaboradores. Elaborar e aprovar os protocolos dos exames propostos pelos seus colaboradores. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se não tem nenhuma... Esse item 4 aqui eu vou ficar devendo para vocês. Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma estudada, porque eu não, de fato, eu não entendi isso aqui. Elaborar e ou aprovar os protocolos dos exames propostos pelos seus colaboradores. Eu não entendi esse propostos pelos seus colaboradores. Eu vou ficar devendo esse item 4, não entendi de fato, mas eu vou explicar isso aqui na próxima aula. Garantir as condições de segurança e proteção radiológica segundo a legislação em vigor, né? Isso aí com certeza, né? De fato, ele tem que existir, tem que partir dele, garantir as condições. Você tem que trabalhar num ambiente onde você está se sentindo seguro, não vai sofrer radiação, né? Vai ter uma proteção, vai ter, enfim, situações onde você trabalha com segurança, você vai trabalhar com equipamento, não vou dizer novo, mas em ótimas condições de uso, né? Isso vai garantir para você um bom resultado de trabalho e uma saúde perpétua aí por muitos anos de bom serviço prestado, tá? Isso é função do diretor, né? Garantir essas condições de segurança, né? Você tem que trabalhar num ambiente seguro, tem que se sentir seguro, enfim, todas as situações. E aí, inclusive, entra a questão do dosímetrozinho lá, né? O diretor, vim estagiar aqui, né? Eu me chamo aqui, deixa eu ver aqui outro aluno aqui, o Marcos Vinícius, o Lucas. Cheguei, vim estagiar, né? Estou pronto, preparado aqui para me aprender, trazer também a parte de conhecimento lá que os meus professores me ensinaram, e aqui eu vou fazer o meu negócio acontecer. Porém, eu estou percebendo que já tem 2 dias que eu estou trabalhando e eu não recebi aqui o meu dosímetro, então eu preciso
receber o meu. Tá? É importante vocês saberem, gente, a obrigação que a empresa tem com vocês, profissionais. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Paloma falou primeiro socorro. Ah, tá. Interessante sobre os primeiros socorros, né? Sobre os primeiros socorros é muito importante vocês terem esse conhecimento, né? Porque vocês vão estar na sala de exame. Às vezes o cara tomou lá uma golada de contraste para fazer uma tomografia e aí o cara de repente começou a passar mal, ter uma convulsão, né? Enrolar a língua. O que eu vou fazer, né? Aí o técnico falou assim: eu vou sair da sala correndo e vou chamar alguém para. Se o técnico tendo a habilidade para fazer isso, ele tendo esse conhecimento, né, essa parte prática, ele vai lá e ajuda, né? Às vezes, em situações até mais graves, né? Você está lá junto para tentar reanimar o paciente, né? Já vi situações até do paciente realmente morrer mesmo na sala de exame, ou então no ambiente. Né? Às vezes, depois de tomar uma medicação, né? Enfim, situações acontecem e a gente não está livre disso. Eu falo você, mas a gente também não está livre disso. Outro dia eu estava no trânsito, o cara estava numa bicicleta, ele caiu na minha frente. Né? A sorte que o carro que estava do lado, assim, do meu, o cara era um enfermeiro que estava saindo de plantão. O cara foi lá, fez uma massagem cardíaca, o cara levantou, ele queria levar o cara para o hospital. O cara, não, tô bem, ressuscitei aqui e tal. Pegou a bicicleta dele e foi embora. O cara ficou, tá bom, então vai. Mas, enfim, se não tivesse um cara daquele ali, preparado, de repente o cara tinha morrido ali no chão, tá? Então, são situações da vida mesmo, da vida mesmo. Conhecimento é tudo. Lembro que eu, antes de iniciar o curso, não tinha ideia de tudo isso que aprendi. Verdade. Então, conhecimento a gente tem que buscar mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, Elciane, muito melhor para a gente, como profissionais, para vocês que vão estar atuando diretamente na linha de frente, na saúde, vão estar aí combatendo aí os males, né? Vocês vão ver muita coisa interessante na vida profissional de vocês, né? É uma profissão linda, gente, é muito lindo. Eu acho o radiologista, eu convivi muito tempo com isso, uns 2 anos e meio, e para mim foi de grande valia. E vamos continuar. Ainda sobre aqui falando sobre a responsabilidade do diretor clínico. O item 4 estou devendo, me lembrem, viu? Eu não entendi de fato. O sexto, controlar o registro das doses absorvidas pelos profissionais expostos à radiação ionizante. Perfeito, ele tem. Na verdade, assim, já é uma norma. Né? Existe aquela radiação padrão, onde qualquer pessoa pode, né, suportar. E aí, qual é o controle que ele tem que ter sobre isso? É não deixar que ultrapasse as normas, né, a radiação das normas estabelecidas pelos institutos aí de saúde, enfim, né, onde os que fazem os meios de fiscalização e monitoramento dessas situações de exposição à radiação, tá? Né? Mas, na verdade, ele vai só ter que manter essa situação de segurança. O sétimo item diz: está presente na unidade durante os seus períodos de funcionamento, mas ele também poderá delegar outro médico especialista, desde que este integre o corpo médico que presta serviço, né, na unidade. Tá? É outra função aí do diretor. Estamos com 1 hora e 15 minutos. Vamos ter mais 15 minutos de aula, tá bom. O professor está com a garganta seca.
e a gente vai conversar um pouquinho sobre... Tá. Falando ainda sobre a questão da liderança aí do diretor, né? Recomendações de liderança: facilitar aos membros do grupo, quando necessário, o apoio de recursos administrativos e de secretariado. Ou seja, ele tem que dar o apoio geral, né, para que ocorra esses recursos administrativos, no sentido que tenha material para vocês trabalharem, o secretariado tem que ter as situações de apoio, né? Esse secretariado aqui, eu entendo que seja aquela situação de apoio, né? Muitas vezes, para que ocorra o funcionamento normal das rotinas do trabalho dentro da clínica de radiologia, né? A sala de laudos, enfim, o atendimento, a recepção, a entrega de resultados. Então, ele tem que facilitar, fazer essa facilitação aos membros do grupo, quando é necessário esse apoio administrativo e secretariado, né? O médico ele não consegue fazer a clínica inteira, o hospital funcionar ele sozinho, né? Ele precisa desses recursos administrativos, que envolve também o pessoal, né? O pessoal do administrativo, né? Esse item 8 é muito importante. Ele fala sobre encorajar os radiologistas a apoiar a substituição de elementos temporariamente ausentes por motivos profissionais ou científicos, né? Isso é interessante, porque nós estamos falando de situações onde são seres humanos, são pessoas que trabalham, são pessoas que precisam, e de tempos em tempos, o radiologista ele tira férias, as férias do radiologista elas são diferenciadas, né? São em 2 períodos, não sei se teve alteração agora com as novas normas técnicas, mas eu acredito que continua nessa mesma base, né? 2 períodos. E com essas peculiaridades da profissão de vocês, é interessante que o corpo de radiologistas, a equipe de radiologistas, estejam preparados para fazer essas substituições, né? Se todo mundo está preparado, se a Elciane só sabe fazer mamografia, se ela não aprendeu ainda completo fazer tomografia, e no âmbito geral, né? Então, eu recomendo, né? Eu recomendo que vocês trabalhem de forma a aprender todos esses trabalhar em todos os equipamentos para que vocês possam não sentir essa dificuldade na hora que for preciso ser remanejado, redirecionado para outro departamento, para outro equipamento, enfim, vocês consigam aí abranger toda as situações que precisam, né? As situações de entender de cada funcionalidade, entender de cada situação, de cada equipamento, tá? Então, é muito interessante que vocês aprendam tudo, beleza? Testemunhar apreço aos elementos do grupo no apoio fornecido em períodos de maior limitação de pessoal. Vai ter, é isso que estou falando, vai ter situações onde vai estar o pessoal limitado, vai ter muita gente de férias, né? Às vezes não vai precisar trabalhar todo mundo, né? Às vezes vai ter situações onde vai ter que diminuir o corpo de radiologistas, e assim como acontece nas empresas, né? O item 10, deve ser fomentado um ambiente que estimule a análise dos problemas e recolha de opiniões em contribuição a todos os grupos profissionais, permitindo aperfeiçoar o funcionamento da unidade. Só os líderes mais envolvidos com a equipe, os líderes mais inteirados com o desenvolvimento da equipe, têm essa capacidade, gente, de fazer essas reuniões periódicas, juntar a equipe inteira aqui. Ó. Gente, vamos aqui. Qual é a dificuldade que vocês estão tendo? Né? Qual é a situação que vocês estão achando que a gente deva melhorar relacionado aos exames, ao processo de exames, ao arquivamento,
ao atendimento, enfim, às filas. O que vocês acham? Então, assim, o líder, o diretor, né, ele tem que deixar esse espaço aberto, porque você, às vezes, tem uma visão mais ampla na verdade, você vai ter a visão mais ampla do ambiente que você trabalha. Você vai enxergar as falhas vindas dos outros locais com mais facilidade, né? Você vai estar concentrado dentro do seu papel, fazendo as suas funções, e de repente você tem uma visão mais ampla e até às vezes até várias, uma ou duas, três, quatro soluções para um problema ou dois que aparece comumente no dia a dia, tá bom? Então é interessante que o diretor faça essas reuniões periódicas, não só com os técnicos, mas com os funcionários em geral, né, para que ele possa abraçar essas ideias e, enfim, né, fazer com que ocorra aí essa situação. Tem uma dúvida aqui da Márcia. Professor, uma curiosidade. Se você está lá na sala tirando um raio-x de um paciente, aí chega uma emergência, o que fazer? No caso, onde não tiver muitas salas. Se você está fazendo um raio-x, primeiramente você não vai ter ideia do que vai estar acontecendo no outro ambiente, né? Primeiro que a movimentação dentro da sala, ela tem que ser realmente limitada. Então, sinceramente, Márcia, a gente não vai poder fazer muita coisa, não, né? Vai ter que terminar ali o procedimento, terminar ali a situação do exame do cliente, do paciente, liberar ele, e aí só depois disso você vai poder fazer alguma coisa. Agora, caso seja lá na sala do exame, deixa eu ver se foi que eu entendi. Aí chega uma emergência, o que fazer? Ah, tá, eu entendi. Eu entendi agora a pergunta. Caso chegue uma emergência lá na hora, né? Assim, como é que eu vou tentar te explicar isso daqui? Tu fala assim, questão de prioridade, né? Porque assim, emergência, se tiver uma emergência, possivelmente não seria uma emergência de fazer um raio-x, vamos dizer assim, não seria uma emergência de fazer um raio-x. O máximo que aconteceria era o paciente ser o próximo a entrar na sala. Eu acredito que seria isso, a tua dúvida, né? No máximo, o paciente ficaria ali o próximo da vez, né? Quebraria toda ali aquela questão de fila de atendimento e tal, e ele seria o próximo, né? E a gente chama isso de prioridades, né? Às vezes realmente chegava casos clínicos, às vezes estava lá na clínica, e às vezes chegava alguém lá do macro-regional, por exemplo, né? Chegavam muitas situações lá do macro-regional, às vezes uma situação que vinha lá do socorrão mesmo, né? Para fazer ali um exame de urgência e tal. E aí, assim, eu não posso interromper o exame, eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma ressonância aqui, né? Eu não posso, de forma alguma, interromper uma ressonância para colocar aquela emergência. Não posso. Eu tenho que terminar o exame. Da mesma forma, o raio-x. Eu não posso interromper um raio-x para colocar ali uma pessoa, né? Tem que obedecer esse protocolo aí, beleza? No caso, você quer dizer que o paciente tem que esperar, mesmo assim, né? Sendo de emergência, para bater o raio-x. Perfeito, exatamente. Exatamente, tem que esperar. Eu não posso, de forma alguma, abandonar. Primeiramente, né? De repente, o paciente lá. De repente, tem um paciente que vai fazer vários raios-x, né? Vamos lá, 5 exames de raio-x. Né? O cara já sofreu ali 1, 2, 3 radiações, né? Ainda falta mais 2. Eu não posso interromper esse processo. Né? Eu tenho que terminar, né, aquele paciente para depois atender o próximo. Isso aí é o correto, é o protocolo. Né? A não ser que o médico, o diretor, faça uma intervenção contrária, que eu acredito que não seria o caso, não seria o correto e não seria o mais interessante. Perfeito? Gente, hoje eu estou um pouco cansado, meu dia foi muito corrido, e aí a gente vai encerrar por aqui a aula de hoje. Eu agradeço a participação de vocês.
e a gente volta a se falar na segunda-feira, tá? Nós estamos praticamente aí, temos mais uma... Acho que na semana que vem a gente já encerra essa parte desse conteúdo aqui, né? A gente vai começar a trabalhar um pouco com as atividades, mas a parte só da parte da próxima semana. Alguém perguntou aqui no meu privado, que eu não lembro mais quem foi, se a gente vai ter prova. Gente, eu tenho que avaliar com a escola como é que a gente vai entender essa questão de avaliação, mas provavelmente não vamos fazer prova, a gente vai fazer, de repente a gente vai fazer um trabalho, né? Eu vou explorar aí o conhecimento de vocês de outra forma, para que a gente possa avaliar, mas vai ser uma forma bem tranquila, gente. Nós estamos numa pandemia, está todo mundo aí preocupado com tantas outras coisas, né? Tendo que trabalhar, a gente às vezes não sabe nem como é que vai pagar o curso, né? A gente não sabe nem como é que vai ser nem o dia de amanhã, né? Então, não vamos se preocupar com isso, não. Vamos se preocupar em participar das aulas por enquanto, em tentar absorver o máximo que vocês puderem dentro das aulas e com o material que eu passei, né? Provavelmente eu vou passar um outro material. Prometi para vocês que ia passar alguns artigos científicos para vocês darem uma lida, fazerem umas observações, tá? Que é isso que vai contar. Beleza, gente? A gente se fala na próxima aula. E aí, um ótimo final de semana. Que Deus esteja com todos nós, nos proteja e livre essa Covid e mande ela para bem longe da gente. Beleza? Muito obrigado. A gente vai se falando aí. Beleza? Fique com Deus. Até segunda.